o SPY respeitou perfeitamente os dois maiores níveis do Gama para o dia de ontem. Os 580, que logo amanheceu nesse preço, e por volta dos 572. Quer entender como esses níveis funcionam? Continua no vídeo. Começando com o SPY aqui, pessoal, ele já abriu aqui com um gap de baixa, como vocês podem ver aqui, o fechamento do dia anterior e a abertura do dia 4. Ele caiu forte logo no começo do dia. Respeitou esse nível do Gama, depois eu vou entrar na nossa plataforma do MentorQ e mostrar para vocês quais eram os maiores pontos de interesse do mercado. E ele fez uma base, conseguiu fazer uma base aqui e subiu forte até quase que o final do dia, né? Porém, esse preço aqui, como vocês podem ver, é outro nível do Gama e acabou rejeitando esse preço. E como eu falo, nós precisamos olhar a reação quando o ativo chega nesses níveis de Gama, nesses pontos de interesse do mercado. Ele chegou a ficar no positivo aqui, né, em relação ao fechamento do dia 3, segunda-feira, mas não conseguiu segurar e rejeitou forte. O QQQ também abriu em um gap de baixa, continuou sua movimentação de queda até mais ou menos meio-dia, fez um fundo ascendente aqui e subiu forte, baita pernada de alta, chegou até a passar do 1 Day Max, mas não conseguiu segurar essa alta, rejeitou e fechou num negativo na realidade. Então, nós estamos vendo nos últimos dias uma volatilidade intensa com as falas do Trump em relação a tarifas. Então, por isso que o mercado está muito volátil, ele acaba ultrapassando certos níveis para depois voltar, né? Então, foi o que aconteceu ontem, foi o que aconteceu na segunda-feira. Então, quem está no mercado toma muito cuidado, porque nesses dias nada segura preço, né? O mercado ou começa a subir muito ou cai muito. Então, tomem cuidado. Olhando para o setor de semicondutores, ele foi na contramão do mercado ontem. Começou subindo aqui, subiu um pouco, mas não conseguiu passar desse put suporte aqui do 0DTE, rejeitou forte, conseguiu achar uma base e aí puxou bem durante a maior parte do dia. Chegando no final do dia, aqui próximo dos $230, o mercado como um todo rejeitou e rejeitou forte e voltou para essa faixa de preço aqui dos 225, que era o put suporte para o dia de ontem. Partindo para a NVIDIA, ela abriu em um gap de baixa aqui forte, mas conseguiu voltar logo nos primeiros 5 minutos aqui do dia. Lembrando que esse gráfico é de 5 minutos. Tentou subir, porém rejeitou, como a maior parte do mercado, fez um fundo e aí disparou, né? Aí no final do dia voltou para esse nível de gama aqui do 115. Olhando agora para a Apple, ela não saiu desse range aqui, tá? Dos 240 e 235, consolidou nessa faixa de preço. Não subiu muito, mas também não caiu muito. Ficou nesse range aqui de por volta $5, né? Não fez muita coisa a Apple no dia de ontem. Agora, dentro do MentorQ, que é a minha plataforma onde eu tenho acesso a essas informações. Por mais que vocês viram os níveis, alguns níveis no TradingView, essa ferramenta não é do TradingView, tá? Só para deixar claro. É uma plataforma terceirizada que tem a integração com o TradingView e outras plataformas, NinjaTrader,
entre outras, tá? Então, você consegue integrar essas informações caso você utilize o TradingView, o NinjaTrader, como eu comentei. Bom, nós estamos aqui no gráfico do gama, da concentração de gama do 0DTE para o SPY para o dia de ontem, dia 4/3, tá? No começo do dia. Então, nós vimos que a maior concentração de gama era nos 580, que foi o preço que ele abriu, e também tinha aqui o put support, aqui, put support 580, que também está representado por essa linha tracejada verde, e nós tínhamos também uma concentração grande de gama aqui nos 570. Então, cada linha dessa, que seja vermelha ou verde, que seria a concentração de gama negativo ou gama positivo, nós temos os níveis e a concentração, a escala aqui de 40 milhões até menos 40 milhões. Então, nós vimos aqui que o 580 e o 575 eram níveis de alta concentração de gama negativo, no caso. E tanto é que ele subiu, porém rejeitou porque não tinha gama positiva aqui, tá? Então foi por isso que ele extrapolou esse nível e acabou voltando no finalzinho do dia. Olhando agora para o QQQ, mesmo gráfico, mesmo conceito, isso é importante olhar, porque por mais que no gráfico você vê vários níveis, você vê que nem todo nível que está no gráfico é importante. Nós precisamos olhar para esse dado e entender quais são as maiores concentrações do gama. Então, nesses preços que nós vamos ter um trigger, né, uma ação. Ou a gente entra long, comprado no mercado, ou a gente entra shorteado no mercado. Para o QQQ no dia de ontem, nós tínhamos uma concentração 496, 495 e aqui nos 490, que foi exatamente por volta dos 490, 488 que o ativo fez uma base e depois subiu forte. E no final do dia acabou voltando e finalizando exatamente nesse nível de gama aqui, tá? Então, nós vemos a importância desses níveis durante o dia, por mais que tem dia com alta volatilidade, que o mercado acaba às vezes passando, mas ele acaba voltando, porque é a maior concentração de gama é onde o mercado tem mais interesse em negociar naquele preço. Então, olhando para o QQQ aqui com mais detalhe, nós vemos que ele está em uma condição de gama negativo. Nós temos vários scores aqui, várias pontuações, que se você ver aqui, mostra que é um momento negativo, sazonalidade negativo, então volatilidade está muito alta. Então, isso te dá alguns sinais do que ele pode fazer daqui para frente. E aqui nós temos o gama para várias expirações. Então, nós temos aqui do dia de ontem, dia 4, aqui do dia 6, e nós vemos que nós temos agora uma quantidade de gama positivo aqui nos 504, que pode ser um imã para o QQQ nos próximos dias, tá? Porém, no dia 21, que é um vencimento mais importante para as opções, todo o terceiro vencimento do mês é uma quantidade relevante de opções vencendo e acaba que puxa muito mais o preço. Então, por mais que no dia 6 nós vemos uma quantidade interessante de gama positivo, no dia 21 nós vemos que o gama negativo está se sobressaindo. Então, o ativo pode ter dificuldade de subir, mas caso ele consiga passar dos 520 aqui, ou até mesmo 510, isso é um bom sinal e ele pode entrar em um gama positiva. Então, tomem cuidado, o mercado
ainda está digerindo, o mercado está muito volátil. Ainda o mercado pode cair, tá? Então, fiquem ligados aí nos nossos vídeos, que qualquer atualização, qualquer mudança aqui no cenário, nós vamos estar passando para vocês. E caso você queira que eu dê uma olhada em algum ativo específico da Bolsa Americana, é só deixar um comentário que eu dou uma olhada para você no próximo vídeo. Até mais.